da Federal de São Carlos, e a virada de chave ela se deu na disciplina de comunicação e expressão, uma professora branca que trouxe, como eu vim transferido, essa disciplina eu fiz com o pessoal da engenharia de materiais, para organizar a grade curricular ali. E na educação física tinha somente eu e mais uma colega negra na sala. Educação física na Universidade Federal de São Carlos. E essa disciplina eu fiz com o pessoal da engenharia de materiais. Nessa turma, eu, um único negro na sala de aula. E a professora, que dava essa disciplina de comunicação e expressão, era uma disciplina obrigatória para a universidade toda, ela passou um filme do Spike Lee, chamado A Hora do Show. Que beleza. E convidou o Walter Silvério, um sociólogo, para poder comentar o filme. Quando eu vi o Walter Silvério na sala, me deu ao mesmo tempo que um calor, assim, sabe, de ver um professor na universidade, e até então eu nunca tinha tido aula com uma professora ou com um professor negro. E olha, estou falando de muitos anos, né? Da educação infantil até ensino médio, né? E ao mesmo tempo que me deu um calor, assim, de uma empolgação de ver aquele homem preto retinto numa universidade pública lecionando, ao mesmo tempo também me dava uma desconfiança. Por quê? Porque historicamente foi construído que esse lugar não é para lugar de pessoas como a gente, como ele, como eu, assim, né? E quando acabou o filme, né, no início do filme, esse filme do Spike Lee, ele mexe muito com a gente, né, porque coloca o negro numa situação de ridicularização, de uma forma crítica, né, que ele traz, e a sala toda rindo, eu rindo também, e aí quando eu entendo o filme, eu fui me sentindo pelado na frente daquela galera que eu não tinha intimidade nenhuma, e quieto fiquei, né, mal respirava. E o Walter, quando acaba, ele comenta sobre o filme, os processos de racialização no Brasil, nos Estados Unidos, né? E abre para a pergunta. A sala toda, né? Olha para mim como se somente eu pudesse ter alguma dúvida, né? E eu estava no meio da sala. Eu quieto estava, quieto fiquei. E quando ele saiu da sala, eu corri atrás dele para saber onde que ele tinha obtido essas informações, né? Sobre o povo preto, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Por que ninguém nunca me apresentou? Nunca ninguém falou sobre isso para mim. E aí ele me convidou para participar de uma reunião do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Federal de São Carlos, e que eu sou membro até hoje, né? Já quase 18 anos, aí eu continuo membro até hoje. Então eu sempre falo de uma maneira como brincadeira, né? Embora brincadeira é coisa séria, que dizem na história oficial, né, que a abolição da escravatura se deu em 1888, né? Eu sempre digo que a minha foi em 2003, quando eu pude reconhecer beleza, inteligência, capacidade, né, em mim, em pessoas que se pareciam comigo, assim. Então a gente precisa discutir, né, sobre a força e a resistência dessa violência, né, que a gente prega com diferentes grupos sociais. Estou falando aqui enquanto negro, mas outros grupos sociais minorizados em espaços de poder também passa por esse apagamento, né, de história. Então e aí na educação física, entrei em educação física, eu comecei a discutir como eu poderia levar essa discussão para fora dos muros da universidade, porque é sabido que nem toda criança negra ingressaria numa universidade pública e que tivesse um núcleo de estudos afro-brasileiro como o NEAB da Federal de São Carlos. E aí eu comecei a me debruçar sobre jogos e brincadeiras africanas. Foi um momento também de investigação pessoal. Tinha e tem ainda, infelizmente, poucas produções no Brasil, mas consegui um material de um coletivo de Moçambique, que foi publicado em Portugal, e fazendo associações e na relação com outros estudantes africanos negros da universidade, porque na ocasião, quase que semanalmente, as pessoas me perguntavam de que país eu era, porque tinham poucos negros brasileiros na universidade na ocasião, como se um negro brasileiro não pudesse estar ali. Mas foi esse NEAB, claro que o NEAB que me ajudou a reconhecer outras experiências que eu tive ao longo da vida como experiências positivas, né? Não que eu não tivesse vivenciado essas experiências, né? Mas foi o NEAB que me ajudou a reconhecer toda a potencialidade que esses territórios e que essas manifestações
o quão importante, né, o quanto elas me formaram e o quanto elas foram essa base, inclusive, para a minha atuação hoje enquanto profissional. Quando eu ingressei na graduação, eu achei que eu já tinha atingido o meu máximo, né? Sou o cara. Fui o primeiro da família a ingressar num curso superior, então já cumpri a minha missão. E o meu orientador, o Luiz Gonçalves Júnior, né? Um cara brilhante, um homem branco, e com uma altivez, com uma tranquilidade, assim, né? Uma serenidade, que para mim era ótimo, né? Porque eu todo querendo fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, imagina. E o corpo gritando, o corpo pulsando, né? E ele no auge ali da sua eurocentralidade, né? Às vezes eu no mar, né? Batendo, me debatendo, e ele aqui, ó, ele me colocava, me trazia um pouco para calmaria ali, assim, né? E isso me ajudou muito nesse processo de entender o que é a universidade, né? Que a universidade diz também que quando a gente consegue ingressar lá dentro, diz que aquilo não é pra gente, né? Aquele lugar não é pra gente, né? E foi o Luiz que foi um grande encorajador, assim, que na graduação ele percebeu, sei lá, potencialidade em mim, talvez algo que nem eu pudesse perceber. Claro que o NEAB me ajudou a me entender no mundo. E o NEAB e o Luiz que me convidou a fazer um mestrado junto com ele para a gente conseguir continuar pesquisando o que eu já tinha iniciado na graduação, para a gente aprofundar o que eu já tinha iniciado na graduação. E que, por favor, qual foi o motivo da sua dissertação, tese? O título era Jogos e Brincadeiras Africanas nas Aulas de Educação Física. E aí ele me convidou, eu da minha maneira, na ocasião, falava, você está tirando, né? Você está louco que eu vou prestar o mestrado, vou reprovar e vai aparecer o meu nome na universidade inteira, né? Fabiano Maranhão retido, né? Reprovado, que não sei o quê, né? É sobre autoestima que a gente está reconhecer e dar luz a esses territórios, essas diferentes formas de ser e estar no mundo, assim, também passa pela questão da autoestima, né? Talvez na ocasião ali a minha não estivesse muito boa. E aí ele me fez essa provocação. Em construção, né? Num processo, muitas vezes, solitário de ressignificação, de desconstrução e, lamentavelmente, é dessa forma que muitos são os caminhos, né? São os relatos, eles são múltiplos. Nesse sentido de como que a coisa acontece e de como que cada um chega ao seu processo de autorreconhecimento dentro do contexto em que a gente vive. Que essa é talvez a principal problemática, né, que a gente enfrenta. Se perceber dentro de contextos e ser crítico dentro desses contextos é bem complicado, dada a natureza da negação estrutural que nós temos, acesso à informação e, sobretudo, a permanência da memória ancestral da nossa afro-brasilidade, enfim, dos povos autóctones indígenas. É isso, é um processo cruel, é um processo de legitimação de poder, como muito bem o Silvio colocou no Roda Viva na semana passada, né, no seu ensaio sobre a estruturalização do racismo. Isso, é a gente tratar e ter realmente uma forma de observar e ser sensível, sobretudo empático, com quem sofre esse processo, que é um processo muito cruel, de tratorização, né, de ser Estado, ser humano. Você extirpar a identidade e você eximir aquela pessoa de pertencimento, de autorreconhecimento dentro desse processo. É difícil de falar. Reconhecer essa violência, ela é fundamental para que a gente possa... a gente saber dar nome a essas várias formas de violência, ela é fundamental para que a gente possa combatê-las e não naturalizar essas ausências de presenças, de corpos, de assuntos, de epistemologias. Eu sou muito grato que a minha vida toda, essa história de que eu não ando só, né, na minha vida ela se fez muito sentido. Não no sentido que eu, às vezes, me sentia encorajado ou fortalecido ou entendia o que é esse não anda só, né? Mas na minha vida apareceram muitas pessoas e ainda continuam aparecendo muitas pessoas que me aterrava, né? Ou que me conectava com esses saberes, ou me trazia para o chão, ou sei lá, abria canais assim de conexão e que até hoje eu não sei como
como explicar, assim como o Walter, assim como o Luiz, assim como a professora Petromília Gonçalves Dias, que foi minha co-orientadora. Imagina, olha que privilégio assim, né, ter uma professora, uma entidade viva, né, uma entidade viva, e ter ela como co-orientadora foi um dos maiores presentes assim que eu tive na vida. Que beleza, meu amigo.